Por que está todo mundo parando de falar de empreendedorismo? Exatamente, não sei se você está percebendo isso, mas tem alguns nomes, alguns grandes nomes do digital que estão parando de falar de empreendedorismo. Um deles, Evandro Guedes, que falava de concurso, depois começou a falar de empreendedorismo, ficou um bom tempo nisso e recentemente voltou a falar de concurso público. Flávio Augusto, todo mundo conhece, sempre defendeu o empreendedorismo, um grande nome falando de empreendedorismo aqui no Brasil, e recentemente, de forma ainda mais sutil, começou também a mudar o discurso. Pessoal, o empreendedorismo ele foi por muitos anos o principal discurso do digital, só que agora quem empurrava esse assunto está mudando. E quando quem ensinava esse jogo começa a mudar de discurso, normalmente o problema não é o discurso, não é sobre o criador, os criadores mudando de assunto, mas eu vejo que é sobre o empreendedorismo como promessa, ele começa a perder força. Começa a perder força no formato que ele foi vendido para as pessoas na internet. Ele não acabou, mas ele deixou de funcionar como uma narrativa. Só que tem um detalhe, pessoal, isso não acontece do nada, tá bom? Tem um motivo estrutural por trás disso tudo que eu quero discutir, conversar com vocês aqui hoje. Qual que é a leitura que eu faço? E eu já volto a falar do Evandro, do Guedes e do Flávio Augusto. 3 coisas, pessoal. Primeira delas, a saturação e o timing de mercado. Muitas pessoas entraram no digital no momento certo, então aproveitaram o boom desse segmento, o boom do empreendedorismo de forma geral, tanto no mercado tradicional como também na nova economia. Só que tem muitas pessoas que chegaram atrasadas. E essas pessoas que estavam chegando atrasadas, elas estavam sendo iludidas pelas pessoas que falavam de empreendedorismo, pelas revistas que romantizavam o empreendedorismo como o melhor caminho aqui no Brasil. Só que aí, depois que a pessoa entrava, ela percebia que aquilo não é uma Disney. Tudo bem? Aquilo não é uma Disney, né? Eu posso citar 2 exemplos para vocês. As escolas de negócio. Eu perdi uma das grandes oportunidades da minha vida, porque em 2015, mais ou menos, eu comecei uma escola de negócios, chamava Business Camp, foi quando eu vendi o meu primeiro evento através do digital, um evento presencial. Vendi bem nesse evento, só que logo em seguida eu fui atraído por grandes empresas que queriam a minha consultoria, a minha orientação, e então eu comecei a fechar contrato com essas empresas. Eu já havia saído do CLT, já estava começando já a prestar serviços de marketing, então eu comecei a fechar esses contratos e deixei de lado aquele negócio, aquela oportunidade de escola de negócio. O que veio depois? Veio a Conquer, que inclusive o Flávio Augusto comprou a Conquer depois por muitos milhões ali. Veio depois o G4 da Educação, fez muito sucesso, excelente negócio. Aí me fala, hoje, tem espaço para alguém montar uma escola de negócios na nova economia? Sim, claro que tem, mas hoje é muito mais difícil. Hoje está muito mais competitivo, tudo bem? Está muito mais concorrido. Hoje você tem muito mais concorrência e menos espaço para crescimento. Um outro mercado que eu observei muito de perto, mentorias de liderança. Já foi o tempo ali em que você vendia muito fácil mentoria de liderança, treinamento de liderança para grandes empresas. Eu comecei nesse mercado também. Hoje você balança uma árvore ali, vai cair um monte de mentor de liderança, tá bom? Então o que funcionava antes? Menos concorrência, mais espaço de crescimento. Qual que é o mercado hoje? Como é que está o momento hoje, pessoal? Hoje, primeiro, falando de economia e digital. Economia, a gente está com o modo sobrevivência aqui ativado. Tudo bem? Então, quem tem um negócio sabe que o momento agora não é tanto assim de escala, tudo bem? Eu sei quem esteja muito bem posicionado, muito bem consolidado, mas para a grande maioria hoje, o momento não é de escala, não é de crescimento exponencial, como o pessoal vendeu muito aí. Hoje está todo mundo com o modo sobrevivência ativado. Dentro do digital especificamente, está muito mais difícil crescer, está muito mais difícil você se diferenciar. Tem inclusive alguns vídeos recentes aqui no canal onde eu falo de diferenciação.
E está muito mais difícil você captar atenção nessa nova economia da atenção. Ponto número 2, falei que eram 3. Pessoal, empreender virou mais difícil na prática agora. Está muito mais difícil na prática. Então, os players e as revistas que desenhavam o paraíso para quem chegava no empreendedorismo, e que até mostravam, muitos aí mostravam também ostentação na internet, o que o empreendedor que estava chegando então ele encontrava de fato quando ele começava um negócio? Ele encontrava, cara, uma pressão em cima de margem, isso eu estou falando principalmente agora nos últimos anos, tá bom? A margem muito apertada. Tava todo mundo falando de escala e a hora que ele ia para a prática ele via que, cara, não é tão fácil assim escalar, tudo bem? Antigamente nem se falava nesse termo escalar, ele surgiu aí de uma hora para outra, entendeu? Como a gente começou a perceber que as pequenas empresas, os pequenos negócios não têm dinheiro em caixa, eles não têm caixa diferente de uma grande empresa que tem caixa para aguentar, por exemplo, 2 anos de recessão econômica. Pequeno negócio não tem caixa, tudo bem? Aqueles empreendedores que fizeram sucesso no digital e que faturaram muitos milhões, esses sim tem caixa. Mas quem chega agora não tem caixa e não consegue levantar caixa rapidamente assim. Mais competição hoje por clientes e até por talentos também, se você começa a crescer e começa a precisar estruturar o seu negócio digital. Tanto é por isso que o modelo de um negócio mais enxuto, né, o one person business, como se fala, começou a atrair muitas pessoas, tudo bem? Porque você não depende tanto assim de time. Então assim, o jogo está muito mais complexo, só que o discurso desses players que vendiam o empreendedorismo como algo muito interessante, esse discurso estava muito simples e as pessoas precisavam de algo mais. As pessoas precisavam de orientação nisso. E aí entra o terceiro ponto que eu ia trazer, que empreender hoje, ele continua sendo algo bom para quem vende o sonho. Tá? Por quê? Porque essas pessoas que atraíam os novos empreendedores, eles não tinham sorveteria, eles não tinham pizzaria, eles não tinham hamburgueria, entende? O que eles tinham? Eles tinham uma escola de vender curso de empreendedorismo. Não eram esses caras que tinham academia de musculação, que tinham hotéis, que tinham restaurantes, entendeu? Então, durante muito tempo, esse pessoal vendeu ensinar empreendedorismo como um ótimo produto, e sem dúvida a educação continua sendo um excelente produto, nada de errado com relação a isso. Tinha alta demanda, promessa muito forte, fácil de você vender, só que o que a gente começou a ver na prática? Que o resultado das pessoas que entravam começou a cair. O resultado começou a cair. Tá? A frustração começou a aumentar, porque essas pessoas entravam achando que ia ser fácil crescer, que ia ser fácil escalar, porque ela tinha ali uma hamburgueria, ela viu que na prática não era bem isso, enquanto quem realmente crescia, quem realmente escalava, era só quem vendia os cursos de ensinar os outros a empreender, de ensinar os outros a escalar, de ensinar os outros a fazer marketing. Então, essa narrativa ela começou a se desgastar. E quando essa promessa ela começa a perder força, evidentemente quem vive dessa promessa precisa se ajustar. E é exatamente isso que a gente está vendo nesse momento agora. E olha que interessante, o movimento anti-guru que está surgindo, e eu falei desse movimento num outro vídeo, inclusive muitas pessoas que acompanham o meu canal também me enxergam como alguém também anti-guru aí. Até esse movimento anti-guru, ele não está focando tanto em atrair as pessoas para empreender, não. Esse movimento ele está falando mais com aquelas pessoas que já estão empreendendo, que já estão no jogo, que não chegaram ontem, entende? Eu tenho tanto clientes que já empreendem como clientes que estão no início da jornada. E eu vejo claramente como aqueles que já empreendem, eles estão muito mais comprometidos ali com seus negócios. Principalmente aqueles que já têm até uma folha de pagamento, que já têm funcionários.
São pessoas que já têm famílias ali que dependem deles. Pessoal, qual é o movimento dos players, agora voltando a falar aí do movimento do Flávio Augusto, do Evandro Guedes? O que eles estão fazendo? Falando primeiro aí do Evandro Guedes, que é um movimento mais claro da gente enxergar. O Evandro Guedes ele teve uma carreira no concurso público, na área como policial. Então ele começou, fez muito sucesso vendendo cursos de preparação para concurso público e depois ele foi falar de empreendedorismo. Evidentemente ele teve muito sucesso nesse campo, nada mais aí interessante falar de empreendedorismo. E ficou nisso aí por um bom tempo, falando de empreendedorismo, de desenvolvimento pessoal. Recentemente ele voltou para a área de concurso, ou seja, antes era interessante empreender, vem empreender. Empreender é o hype, empreender é o futuro. Agora, cara, o negócio não tá bom, vai para concurso público, investe em concurso público, vai trabalhar no governo que ali tem estabilidade. Não é isso? Qual que é a leitura disso, entendeu? São essas pessoas que estão voltando para onde? Estão voltando para onde você tem uma demanda clara. Tudo bem? Você tem demanda clara, cara. As pessoas continuam comprando arroz, as pessoas continuam comprando feijão, nunca vão deixar de comprar arroz, feijão, macarrão, nunca vão deixar de comprar pão, nunca vão deixar de fazer academia, por exemplo. Cara, tem espaço gigantesco para crescer o mercado de academia de musculação no Brasil. Então, essas pessoas começam a voltar para onde tem resultado tangível, onde tem a dor objetiva das pessoas, entende? Então, assim, não é uma questão de preferência aquilo que você quer falar, é sobre aonde o jogo ainda funciona melhor, tá? Caso do Flávio Augusto. Caso do Flávio Augusto, eu acho que é uma mudança um pouco mais sutil, tá? Ele sai de ensinar empreendedorismo. Ele era um cara, na verdade, que mais defendia de você empreender. E agora ele vai para onde? Ele vai para emitir mais a opinião dele, de falar principalmente da visão de mundo que ele tem, ele vai para temas mais amplos e mais recentemente para vender mentoria para quem? Não para novos empreendedores, não. Hoje o Flávio Augusto ele vende mentoria para aqueles empresários, aqueles profissionais que já estão bem posicionados no mercado, que já fazem dinheiro, que já estão empreendendo já há muito tempo. Por exemplo, vai vender mentorias para médicos. E o que eles vão falar lá dentro? Ó, você tem que ensinar outros médicos também aí a fazer dinheiro, a crescer os seus negócios. Então, quando esse mercado de como fazer ele começa a enfraquecer, o discurso ele migra para onde? Ele migra para como você deve pensar. Ou seja, ao invés de você ensinar, ó, vem aqui que eu vou te ensinar como você deve empreender. Não, esse discurso ele começou a perder força e agora eu vou falar com quem já empreende, mas ó, você está pensando errado. O jogo aqui é diferente, você tem que pensar de uma maneira diferente. Se você estiver observando outros nomes aí, além desses que eu trouxe, do Flávio Augusto, do Evandro Guedes, deixa nos comentários aqui. E pessoal, ao mesmo tempo que alguns estão saindo de falar de empreendedorismo, o empreendedorismo ele não desapareceu, tá bom? Ele não desapareceu. Para onde que o empreendedorismo foi? Ele continua existindo, só que ele está muito mais concentrado agora. Ele está em nichos onde ainda faz sentido. Quais são esses nichos? Eu consigo te dizer aqui, o mercado de startup, por exemplo. Eu tenho, inclusive, uma startup, sou sócio numa startup. Só que a startup, hoje, ela é um negócio para quem? Ela é um negócio para quem é herdeiro, tudo bem? Para quem é herdeiro, ou seja, para quem tem dinheiro para queimar, para quem pode se arriscar de perder tempo, porque também é um funil, onde 100 entram e apenas 2 saem, que tem sucesso. É para quem tem capital, é para quem tem acesso a capital, é para quem tem uma boa rede de networking para você conseguir ali investidores, porque negócio startup é assim, você não está em busca de clientes, você está em busca de investidor para o seu negócio. E a hora que você consegue um investidor, que você captou uma rodada, qual é o seu próximo passo?
Ir atrás de clientes? Não. É você ir atrás da segunda rodada de investimento. Qual outro mercado que fala de empreendedorismo ainda? O mercado de tech, de tecnologia. Olha que interessante, você vai ver, por exemplo, programadores que têm um emprego, programadores que trabalham no CLT, seja no Brasil ou para fora, mas que separam um tempo ali na sua agenda para começar a montar um SaaS, uma plataforma de software, Software as a Service. É um pessoal que tem um skill técnico, então esse pessoal está agora migrando para esse tipo de serviço. Tudo bem? E até interessante você observar como até os infoprodutores, o pessoal do digital que já fez muito dinheiro, que já fez aí múltiplos dígitos, como esse pessoal gosta de falar, e eu odeio esse termo, múltiplos dígitos, você nunca chegou numa oportunidade de trabalho e alguém falou, ali ó, seu salário vai ser de múltiplos dígitos. Mas voltando, o pessoal que fez muito sucesso no digital, que faturou milhões aí, hoje também deixando de vender ali curso, deixando de vender mentoria para investir em Software as a Service, investir em SaaS. Outro mercado que ainda faz sentido ali, o empreendedorismo. Profissionais qualificados experientes, por exemplo, pessoal 35 mais, 40 mais, que aí já passou aí dos 40 anos, que estão bem posicionados no mercado de trabalho, mas, no entanto, estão vendo que o jogo mudou, estão vendo que a sua empregabilidade está ameaçada e precisam se reposicionar. Precisam talvez ir para o mercado digital ou talvez construir a sua marca pessoal para, por exemplo, eles conseguirem fazer o movimento que eu fiz lá atrás de sair da CLT e começar a prestar serviço para outras empresas. Então, o empreendedorismo ele deixou de ser essa narrativa mais ampla e virou um jogo hoje muito mais restrito, muito mais exigente, eu diria, tá? Para quem vende serviço, o problema não é você empreender ou não, tá? O problema é você o quê? Você comprar uma narrativa que está desatualizada. Essa narrativa de você vir para o empreendedorismo, seja um pêndulo ou não, mas atualmente ela está desatualizada. O cenário agora, o que ele exige? Ele exige você entender o que está acontecendo no mercado nesse momento, com todos os conflitos que estão acontecendo no mundo inteiro, o problema especificamente aqui no Brasil também, é você entender agora mais de estratégia e você parar de ficar reproduzindo esse discurso aí das revistas aí de empreendedorismo. O que está acontecendo hoje de verdade, pessoal? Eu diria que o digital ele saiu da fase da adolescência e ele já entrou na fase de maturidade, tá bom? Então, antes você tinha as promessas, as páginas de vendas que puxavam o mercado, que faziam as vendas e agora virou um filtro isso aqui. Agora a realidade ela começa a filtrar as pessoas e é por isso que a gente está vendo então muitos players aí se reposicionando, tá bom? E não é sobre o Evandro Guedes especificamente, não é sobre o Flávio Augusto também, se você souber outros nomes, comenta aqui, tá? Mas é sobre o momento do mercado, tá bom? Se até quem ensinava empreendedorismo está mudando o discurso, e você? Tipo, será que você está mesmo jogando o jogo certo? Será que você não está chegando atrasado nesse mercado e você ainda está iludido com tudo isso? Tá bom? Quero saber o que você pensa. Se você precisar da minha ajuda no seu negócio, aqui na descrição desse vídeo tem um link também para você conhecer o meu programa de mentoria, minha comunidade de empreendedores. Sim, eu também vendo os meus serviços aqui no digital. Obrigado para você que ficou até o final desse vídeo, fica com Deus e até o próximo vídeo.